Perfeito. Eu juro que eu vou entrar no faixa-faixa, mas tem uns comentários que são tão bons que eu gosto que a gente responda. Isso que o Daniel falou, eu me parei assim para pensar e eu concordo com ele. O Raul soube ser muito popular. Tenho essa dúvida se o Dylan atingiu camadas muito populares assim nos Estados Unidos. Acho que não. Eu também acho que não. Acho que não. Nesse ponto, o Raul foi mais fundo. É incrível, gente, assim, quando você vê esses... Gosto desses reacts, como a maior parte dos Estados Unidos não conhece, os jovens não conhecem Bob Dylan. A gente, sim, no Brasil, as pessoas não conhecem Bob Dylan, e o Márcio já sofremos com isso. Por isso que os dylanescos ficam se catando, né, pela internet. Sim. Mas mesmo nos Estados Unidos, e, cara, é impressionante ele ter nada... Acho que mesmo hoje, entre as classes mais altas também, deve ter um conhecimento ser muito, muito menor do que a gente imagina pela importância dele, né? Sim. O americano e o jovem americano, não só o jovem, né? Eles são muito bitolados, né? Eles só olham para o próprio umbigo, não conhecem o mundo e tal, e não conhecem muito bem o próprio país, a própria cultura. Enfim. Rodrigo, eu não sei do que trecho que você falou aqui, eu só vi agora a sua pergunta, eu não sabia disso. Isso já foi retratado em algum filme, Grings? Estou fazendo perguntas aqui, espero que o Sal esteja separando aí. Eu não sei de que eu também estou tentando lembrar do que eu falei também. Então, se ele puder reformular a pergunta e dizer especificamente o que é, a gente responde aqui. Sim. Vitor, sim, já assisti. A primeira vez que o Dylan veio no Hollywood Rock em 90, né, Márcio? Foi 90, né? 1990. 90, eu assisti sim. Márcio assistiu vários outros. O Emerson, não sei, já assistiu quantos, Emerson? Não, nenhum. Nenhum? Eu sou o neófito do Dylan, cara. Eu comecei a ouvir Dylan no final de 2016. Outra live eu conto isso, não é uma história longa. Então, eu negligenciei o Dylan, né, e me arrependo profundamente. Na verdade, eu não me arrependo, porque, assim, sabe, quando eu gosto muito de uma série que é Seinfeld, né, e eu fui ver no início dos anos 2000, e eu vi tudo, né, e depois, quando eu acabei de ver, eu vi de novo os episódios, eu ficava querendo, eu gostaria de não ter visto para eu poder ter toda aquela sensação de cômica, né, de ver os episódios pela primeira vez, que é surpresa. Sim. De certa forma, eu fui beneficiado porque eu pude mergulhar no Dylan, e na maturidade, já com um maior repertório, ouvir e perceber, conseguir reconhecer o que havia de extraordinário, né, o que talvez não tivesse acontecido quando eu era mais jovem. Nunca é tarde para a gente se apaixonar por Bob Dylan. Não, o Emerson é a prova disso, né? Ele tem 9 anos de trajetória com Dylan, o que eu acho isso louvável, porque ele parece que tem 30 anos de estrada ouvindo Bob Dylan. Exato. Eu tenho 40, porque eu comecei realmente muito jovem, né? Mas aí eu venho de uma geração nós vemos uma geração em que Bob Dylan tocava no rádio, né? Tocava no rádio, estava ali, então, de alguma maneira, a gente acabava consumindo. Mas eu sempre digo, eu assisti 2 shows do Bob Dylan, 98 em Porto Alegre e 2012, e o de 98 foi uma coisa muito impactante para mim, eu sempre digo isso. 98, em 98 eu já era um fã de Bob Dylan, já era meu número 1, só que a partir desse show que eu vi em 7 de abril de 98, na opinião, virou uma obsessão. Isso me atrapalhou para algumas outras coisas na vida, né? Porque eu fiquei uns 10 anos só ouvindo Bob Dylan. Isso foi, eu acho que não... O efeito pode ter sido positivo por muitos aspectos, mas foi negativo por outros tantos. Mas eu acho que só durante um período. Eu conheci o Grings, Emerson. O Grings não ouvia música brasileira, ele só ouvia música estrangeira, principalmente Bob Dylan e seus congêneres ali, os seus contemporâneos, né? E o Márcio hoje fala de Gil, de Caetano e tal, coisa que me surpreendeu aqui fazendo as lives com ele, que ele se abriu também. E eu acho que o fato de você gostar tanto de música, chega uma hora que você vai querer ampliar o leque. E a gente tem as fases, né? A gente fica só ouvindo Beatles, só ouvindo só ouvindo Chico. Aí tem um detalhe, né, Sal? Eu sou daqueles malucos que quando eu gosto de uma coisa, eu vou até o osso, né? Eu vou até o osso. Então, assim, e aí usando uma analogia pra gente ir pro faixa a faixa com o Emerson, assim como o Emerson, só em 2016 entrou de cabeça em Bob Dylan, eu, de alguma forma, a música popular brasileira, que eu sempre... Obviamente que eu sempre ouvi, sempre curti, mas não era realmente um grande apreciador. Sim. Isso, com o passar do tempo, eu precisei ouvir essa música brasileira, eu precisei ouvir de uma forma mais carinhosa, assim como a própria música sul-americana. Hoje, por exemplo, eu sou apaixonado pelo rock argentino. Ouço pra caramba. Então, tipo assim, eu acho que essa identidade sul-americana, ela, com o passar do tempo, ela
ela se impregnou mais. Hoje eu tenho muito mais orgulho de ser brasileiro, sul-americano, gaúcho, santamarense na vida. Então é uma questão também de tempo, né? A maturidade ajuda a gente a valorizar esse outro lado que a gente, de repente, não valorizava na nossa adolescência. É importante a gente ter essas referências, né? E só para completar, não é que eu negligenciei o Dylan, eu acho que eu negligenciei a música pop de modo geral, né? Antes da live eu estava comentando com o Márcio que eu sou mais da literatura, assim, o que eu mais gosto, realmente, das artes é a literatura. E eu continuava ouvindo o que eu ouvi na adolescência, um pouco ali no início da vida, né, adulta. Quando eu me mergulhei no Dylan, passei uns 2 ou 3 anos só ouvindo Dylan, daqui a pouco eu estava ouvindo The Band, eu estava ouvindo Crosby, Stills, Nash Young, eu estava ouvindo... Eu estava redescobrindo aquela geração dos anos 60, depois dos anos 70, e eu comecei uma coleção de disco, né? E não parei, e eu quase vou à falência, né? Porque eu fico vendo as postagens do Emerson, fico dizendo assim, meu Deus... Esse homem não para. É tudo posterior a isso. Quer dizer, o Dylan, na realidade, ele abriu a caixa de Pandora. Né? Sim. E esse interesse pela produção musical e a música pop, que às vezes alguns olham com certas restrições, né? Elas, para mim, caíram completamente. Provavelmente deve ter acontecido isso em 65, quando o Highway 61 foi lançado com muita gente, né? Muito provavelmente. O Rodrigo estava falando que quando a gente estava falando da estrada, quando a gente falou da rodovia lá e tudo, ele não sabia dessa história, assim. Essa história está aqui, inclusive, ó. Vou dizer para o Rodrigo, ó. Nesse livro, do Robert Shelton. Perfeito. Então, indico. Esse é um livro que eu sempre falo quando a gente fala de Bob Dylan nos anos 60. Esse livro, por mais que ele tenha uma tradução que seja um pouco equivocada em português, mas ele é um livro fundamental, e eu diria o seguinte: quem gosta desse Bob Dylan, as análises, música a música, disco a disco, o Robert Shelton é um cara que era muito próximo do Dylan. Esse é um grande livro, é um livro fundamental para entender a obra do Dylan nos anos 1960. Muito bom. E o Wilson, já que a gente vai entrar no faixa a faixa agora, o Wilson comentando, e eu concordo com o Wilson demais. As letras do Dylan talvez sejam muito complexas para o público médio. Não estou falando que a gente é mais foda do que alguém. Não. Só que você precisa ter leitura, acima de tudo, para compreender essas letras, né? Eu acho que, inevitavelmente, como o Emerson é o cara da literatura, ele iria, uma hora ou outra, esbarrar com Dylan, não tem jeito. Mas no Brasil não faz muita diferença, né? Porque a maior parte das pessoas não vão entender mesmo, né? Sim. E mesmo quem sabe, às vezes, um pouco de inglês, às vezes também não vai ter que pegar a letra para conseguir entender o que está querendo cantar. Então você vai também pela... A música é, antes de tudo, música, né? E eu acho que o Highway 61 vale também pela música, né? A sonoridade.